Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia da coluna Sextou, em que eu indico discos, livros e filmes para você ver no final de semana. Minha dica de hoje é muito legal, um filme, um documentário maravilhoso sobre um dos grandes personagens da história do rock. Estou falando do baterista Ginger Baker. Se você curte esse tipo de conteúdo, sempre com essa pegada mais alternativa, galera, inscreva-se no canal, dá aquela força, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sábado. E, gente, queria agradecer demais a todo mundo que apoia meu site, andrebarcinski.com.br. Galera, conheça o site por R$ 20 por mês. Você se torna assinante do site, você tem direito a 3 textos inéditos por semana, pode participar de debates, cursos, workshops, um monte de coisa legal. Galera, é o seguinte, recentemente foi o 5º aniversário da morte de um dos personagens mais incríveis, assim, mais polêmicos também da história do rock. Estou falando do grande baterista Ginger Baker, né? O Ginger Baker, famoso pelo trabalho com Cream, com Blind Faith, né? Com Graham Bond, tocou muito tempo com Fela Kuti, também um exímio baterista. O Baker morreu em 2019. E tem no YouTube, galera, legendado em português, um documentário sobre o Ginger Baker que chama Cuidado com o Sr. Baker, Beware of Mr. Baker. Eu vou deixar o link ali na descrição para vocês verem. Eu já vi esse filme umas 3 vezes, galera, e é sensacional. Esse filme, galera, é muito diferente dos documentários sobre artistas que se vê por aí, né? Porque ele é centrado no relacionamento tenso entre o Ginger Baker, né, que é o personagem do filme, e o diretor, que é o Jay Bolger, né? Normalmente, nesses filmes, nos documentários, né, eu já fiz alguns, quem dirige o filme é uma pessoa, um personagem ali meio quieto, né, não fica aparecendo muito. Mas o Ginger Baker é um personagem tão irracível, tão, vamos falar a verdade, escroto às vezes e tal, que ele confronta o cineasta o tempo inteiro. Então tem várias meio brigas ali, eles estão sempre discutindo, tem uma coisa de fricção nas entrevistas que é muito legal. Não que o Jay Bolger, o diretor, ele tenha propositalmente se colocado na narrativa, não é isso, né? Mas o Ginger Baker não é o seu personagem, o cinebiografado comum, digamos assim. Ele é um cara que no meio do filme agride, por exemplo, o diretor do filme, né? Ele fala coisas de outras pessoas que são absurdas, assim. Ele é um cara sem freio totalmente, assim, né? Ele sempre foi assim. E o filme conta a vida do Ginger Baker, que é uma vida absolutamente incrível, né? Um cara, um fenômeno da bateria desde muito cedo. Tocou blues com Alexis Corner. Na verdade, ele substituiu o Charlie Watts, né, numa banda. Depois ele monta essa primeira, digamos, super banda do rock, né, com o Jack Bruce e o Eric Clapton, que é o Cream. E aí ele tem um monte de outras bandas, toca no Blind Faith, ele tem uma carreira gigante na Europa, e aí tem uma hora que ele simplesmente desaparece, assim, e some, não avisa nem aos amigos para onde ele vai, e ele reaparece na África, na Nigéria, tocando com o Fela Kuti, o pai do Afrobeat. Ele fica na Nigéria um monte de anos. Depois ele simplesmente some da Nigéria de novo e acham ele morando num casebre no interior da Itália, num lugar sozinho, no meio de um vale. Quer dizer, o filme é completamente alucinado, assim. As cenas de arquivo do Ginger Baker são inacreditáveis, né? Assim, a técnica dele, né? O estilo dele, o que fica evidente pelo filme é que o Ginger Baker sempre achou que ele era muito mais um músico de jazz, muito mais ligado aos bateristas de jazz do que ao rock. Ele meio que desprezava a maioria das bandas de rock porque ele achava que elas tocavam muito mal, né? Então é até curioso, assim, ele, por exemplo, ele fala do John Bonham, do Led Zeppelin, ele fala sem nenhum pudor, assim, ele fala assim, não, ele tocava bem, mas ele não era um músico da minha estatura e tal. E ele não está falando isso de uma maneira pernóstica, ele realmente acha isso, né? E é muito bonito, assim, a gente ver as pessoas falando sobre o Ginger Baker, né? Tem uma cena do filme que eu acho que é uma das cenas mais marcantes do filme,
que o entrevistador, o Jay Bolger, pergunta para o Eric Clapton, né? Ele fala, mas como que você compara o Ginger a outros contemporâneos dele, tipo Keith Moon, do The Who, e o John Bonham, do Led Zeppelin? E, o Eric Clapton é meio pego de surpresa por essa pergunta, né? Ele faz uma cara meio de nojo, assim, tipo assim, por que você está me perguntando isso, né? Porque ele fala assim, olha, o Mooney e o Bonham eram aí grandes bateristas, mas a gente está falando de uma coisa completamente diferente. O Ginger Baker habita outra esfera. Galera, quem está falando isso é o Eric Clapton, então qualquer reclamação, não venha me encher o saco, é o Eric Clapton que está falando, tá? O Eric Clapton acha que o Ginger Baker habita outra esfera desses dois. Ele fala, olha, não dá para comparar. O Ginger Baker é um músico completo. O Ginger Baker é uma coisa, um virtuoso, um cara que pode tocar qualquer tipo de música, né? Tipo, diferenciando ele desses outros grandes bateristas que seriam, na opinião do Eric Clapton, bateristas de rock só. E não é que o Clapton tá falando mal do Keith Moon, galera. Não tá falando, ninguém tá querendo criar polêmica aqui. Ele não tá falando mal do Keith Moon, não tá falando mal do John Bonham. Ele só tá falando que, na opinião dele, o Ginger Baker é um baterista, é um músico muito mais versátil e muito mais talentoso do que esses dois. É uma opinião dele. E é incrível ouvir os bateristas, né, falando sobre o Ginger Baker. Tem o Neil Peart do Rush falando sobre ele, tem o Chad Smith do Red Hot Chili Peppers, tem muita gente falando sobre o Ginger, né? É um documentário assim que vale muito a pena ver, é um filme que dá para perceber que foi um trabalho de amor realmente desse Jay Bolger. O cara fez esse filme durante anos, indo atrás do Ginger em vários lugares, na África, na Itália, em vários lugares assim. E o resultado é um filme brilhante, eu acho, sabe? Goste ou não do Ginger Baker, é muito difícil, é muito fácil não gostar dele, porque era um cara escroto com a família, tratava mal os filhos, teve muitos problemas com drogas e tratou muita gente muito mal, um cara totalmente irresponsável, assim. Mas também era um espírito livre, um cara que sempre fez o que ele quis e gravou e eternizou músicas, assim, realmente incríveis, né? Então eu recomendo demais, como eu falei, o filme está inteiro no YouTube, legendado em português. Beware of Mr. Baker, cuidado com o Sr. Baker, um programão para você ver comendo pipoca no final de semana, muito divertido. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e literatura, sempre com essa pegada mais alternativa, fora do mainstream, fora das coisas mais comerciais, galera, explore e conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Acho que vocês vão gostar, galera. Por R$20 por mês, você vira assinante. Você tem direito a 3 textos inéditos por semana. Você pode participar de debates e cursos exclusivos para os assinantes do site. Tem muita coisa legal. Você tem acesso ao acervo também do site, com mais de 600 textos, 75 cursos. Dê uma olhada lá, acho que você vai gostar. Valeu, galera. Até amanhã.